Fala galera, Bezão na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Gold Sports. E hoje, undercut do Japão e com definição do título dos pilotos. Infelizmente, nesse dia que a gente estava esperando, eu e o Felipe não conseguimos nos organizar para fazer a gravação, porque o dia está sendo um caos para os dois. Trabalho, né? E aí, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma divisão. Vocês vão ver que eu vou estar sozinho em alguns vídeos, ele vai estar em outros, enfim. Mas como o show não pode parar, vamos seguir. Antes da gente começar esse vídeo de falar dessa loucura que foi o GP do Japão, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e mandar para os seus amigos, comentar aí o que você achou dessa lambança do GP do Japão, como que você concordou, se não concordou. E também vou pedir para vocês não esquecerem de se inscreverem e deixarem os seus likes lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e também na Roxinha, valeu? Então, sem mais delongas, como diz o meu amigo Felipe, vamos para o vídeo. E o final de semana ele foi confuso com tudo que a gente podia ter do Japão. Sexta-feira começou com chuva, atrapalhou o treino livre. No sábado o sol abriu, pista seca, vambora, Verstappen pega a pole. Mas no domingo, chuva, chuva, chuva. Os pilotos largaram, mas o problema foi que eles estavam com um pneu de chuva intermediário. E aí era para ter usado o pneu de chuva forte. A explicação que a Fórmula 1 deu e a própria Pirelli deu foi que no momento que foi definido, que foram definidos os pneus que os pilotos deveriam largar, estava para chuva intermediária, pois era o que estava a avaliação na pista. Entre esse tempo e a volta e a primeira volta, né, a largada, o tempo fechou, choveu mais e aí tinha que ser pneu de chuva forte. Mas os pilotos não tinham nada a ver com isso e foi dada a largada. Leclerc e Verstappen fizeram uma das largadas mais bonitas que a gente tem visto nos últimos anos. Foi um show de técnica. Leclerc largou muito bem, conseguiu tomar a ponta, só que o Verstappen ele fez uma linha por fora que não é muito habitual, mas a explicação é que como a linha por dentro estaria mais emborrachada, ela poderia estar mais escorregadia e com isso ele poderia rodar, distracionar, enfim, qualquer coisa. E ele consegue tomar a ponta ali logo na primeira volta novamente e vai embora e dispara. O problema foi que logo na primeira volta a escolha errada dos pneus por conta da Fórmula 1 acarretou em acidentes em rodadas. O mais complicado foi de Carlos Sainz, que perdeu a direção da sua Ferrari, bateu no guardrail e foi jogando detrito para a pista, detrito para lá, para cá. Tem umas filmagens dos carros passando assim pertinho dele, foi bem perigoso mesmo. O Pierre Gasly até teve uma hora que, depois que teve um caos total na largada, né, o Pierre Gasly aparece com uma placa de publicidade da Rolex no carro. Tipo, que isso, cara, o que está acontecendo? Outros pilotos também se acidentaram. O Zhu rodou, o Albon ele não bateu, mas ele teve problemas no carro e a equipe pediu para que ele abandonasse. O Vettel saiu da pista, foi parar na caixa de brita. Então foi uma confusão total. E com esse cenário, a Fórmula 1 botou safety car. Os pilotos ainda deram umas 2 voltas ali com o safety car, porém na terceira volta foi declarada red flag, interrupção na corrida, e vamos todos para os boxes e começa um show de confusão, né? Primeiro de tudo, a gente viu o Pierre Gasly bem irritado e não estava entendendo muito bem, né? Ninguém tinha entendido exatamente o porquê que ele estava irritado, até que começaram a surgir as imagens do on-board, etc. E era o Pierre Gasly reclamando que tinha tratores na pista. A gente não tinha visto ainda as imagens, a gente tinha visto, na verdade, um áudio do Gasly reclamando dos tratores, etc. Só que a gente não tinha percebido que na própria on-board do Gasly apareciam tratores que estavam indo justamente pegar os carros que estavam lá batidos, enfim, tinham que tirar os carros. A questão toda é que foi a seguinte: para quem não está lembrado, acredito que todos vocês estejam lembrados desse acontecimento, o Jules Bianchi ele
sofreu um gravíssimo acidente em Suzuka, no Japão, justamente num dia de chuva, com o trator dentro da pista, não na pista onde os carros passam, mas ali na área de escape, retirando um outro carro, se eu não me engano era do Adrian Sutil, e o Jules Bianchi perdeu a direção do seu carro e bateu no trator, ficou em coma por 9 meses, faleceu em 2015, esse acidente aconteceu em 2014, ele era amigo de muitos pilotos da Fórmula 1, do Gasly também, e de qualquer forma, nenhum piloto gostaria de ver um colega seu sofrendo um acidente gravíssimo numa pista por negligência de quem cuida da organização do evento, e enfim, não seria legal. E o Gasly reclamou com muita razão e teve coro das equipes, teve coro dos outros pilotos, enfim. Tinham 2 tratores na pista de maneira totalmente equivocada, os carros ainda estavam dando volta, mesmo que com safety car, era um dia de chuva, os carros eles vão ali no limite, não importa se com safety car ou não, porque a velocidade diminui, obviamente, mas eles são carros com muitos detalhes, qualquer errinho, o piloto pode sim perder a direção e bater num trator, bater no guarda-reio, bater em outro carro, como já aconteceu em outros momentos na Fórmula 1, e não poderia nunca ter um trator na pista, já que se a decisão da bandeira vermelha foi tomada 2 voltas depois do safety car entrar, eles poderiam ter aguardado, já que na bandeira vermelha a Fórmula 1 tem total liberdade para entrar com todo mundo dentro da pista, limpar a pista, tirar os carros. Então assim, foi uma lambança. E o pior estava por vir, porque a Fórmula 1 não assumiu a sua culpa. Ela disse que o maior problema não foi o trator estar na pista, foi sim o Gasly não ter respeitado o limite de velocidade em relação ao safety car. E pasmem, ela abriu uma investigação e puniu o piloto com um drive-thru que se transformou numa punição de 20 segundos no final da corrida. Ou seja, isso mostra que a Fórmula 1 às vezes vai contra o próprio discurso de segurança, porque ela teve uma fatalidade que abalou o mundo da Fórmula 1, foi a primeira morte após Ayrton Senna. Então, isso foi em 2014, foram 20 anos depois da morte do Ayrton Senna que a gente perdeu um piloto por uma negligência dela, porque de qualquer forma quem opera os tratores pode até não ser contratado da FIA, pode ser terceirizado, o que seja, mas a responsabilidade é da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, é da Fórmula 1, então ela não pode omitir e não pode, depois de 8 anos, cometer o mesmo erro, colocando muitos pilotos em risco. O Gasly está certíssimo e tem total apoio no canal. Eu tenho certeza que na maioria das pessoas, acredito que um ou outro aí possa pensar um pouco diferente, mas enfim, uma confusão, puniram o Gasly, foi uma lambança, aí já estava uma lambança, depois continuou com vai largar, não vai largar, eu não sei o que, mas aquela coisa de chuva, né? E ficou aquele medo de ser uma Bélgica 2021, eu até mandei mensagem para o Felipe e falei, pai, meu Deus do céu, Bélgica 2021 de novo não. Enfim, fomos lá, guerreiros, e ficamos até 4h15 da manhã, até que foi dada a largada, foi largada em movimento, o Verstappen foi embora, o Pérez ali ficou na 3ª colocação, o Leclerc foi atrás do Verstappen, e aí a gente já teve os primeiros acontecimentos da corrida. E antes da gente falar da largada em movimento, eu tenho que destacar também a largada logo na primeira volta, né, antes de acontecer os acidentes todos, do Stroll, que foi uma largada muito perfeita. Ele soube fazer o carro dele render na chuva, conseguiu passar vários pilotos, mas enfim, voltando lá para largada em movimento, o Verstappen realmente foi embora, só que a gente já teve a primeira parada no pit stop, que foi do Vettel. Ele, como tinha saído ali na caixa de brita e tal, logo que eles começaram a andar, ele já percebeu que poderia ir para os pneus intermediários, e ele abriu essa janela, e aí a partir dessa volta, todos os pilotos começaram a trocar os pneus. O pelotão na frente aguardou um pouquinho, até porque podia acontecer alguma coisa. Mas teve um lance muito interessante. O Mick Schumacher, em um momento, brotou ali no 3º lugar, porque como ele não fez o pit stop
né, no tempo dos outros pilotos, ele foi começando a herdar as posições, foi para o terceiro lugar, foi para o primeiro lugar por poucos segundos, mas foi. A Haas até brincou no Twitter com isso, quem viu, enfim. Mas, de qualquer forma, eles estavam pensando que poderia sim ter um safety car. E eles não estavam errados, porque a corrida realmente estava num ambiente complicado, poderia sim ter um acidente, uma batida que seja, e dar um safety car, porém, demorou muito pouco tempo. O Verstappen, já com pneus intermediários, ultrapassou o Mick Schumacher, depois o Leclerc, que até perdeu alguns segundos no pit stop, também foi passando, e até que ele, obviamente, trocou o pneu. E nós seguimos com a corrida, e aí começou um show do George Russell. Ele perdeu algumas posições ali com os pit stops, etc. Perdeu acho que umas posições na largada também. Mas de qualquer forma, ele estava um pouco na parte de trás do grid e começou a escalar o pelotão. Ele fez uma corrida muito interessante, então fica aí o destaque para o piloto britânico, que realmente estava fazendo uma corridaça. Enquanto isso, o Verstappen ele estava brincando de pilotar. Ele estava abrindo muito, ele estava abrindo assim, acho que 1 segundo por volta, 1,5, ele estava tirando demais, estava assim, impressionante. Porque o Leclerc começou a sofrer com os desgastes dos seus pneus. E aí ele foi perdendo tempo, não adiantava. Nesse meio tempo, o Pérez começou a encostar no Leclerc. Eles estavam numa distância de 7, 8 segundos. E aí ele também estava do Verstappen, estava meio assim, 7 do Verstappen para o Leclerc, 7 segundos do Leclerc para o Pérez. Então, com isso, o Pérez começou a encostar, até que ele chegou. E aí o Leclerc sem pneu, o Pérez começou a atacar com muita cautela, obviamente, porque não aconteceu um acidente, mas começou então uma perseguição. E nesse meio tempo, quem também encostou no seu adversário foi Lewis Hamilton, que encostou em Esteban Ocon, e também começou a atacar. Só que ele não conseguia de jeito nenhum ter uma brecha ali para passar. Eles chegaram até a ter um lance mais próximo de um toque, mas não foi aquele toque. Eu acho que nem chegou a tocar assim. Acho que não chegou mesmo. Foi muito próximo, mas sem danos para nenhum piloto, enfim. Então foram disputas interessantes. A corrida seguiu, o Russell chegou, continuou escalando o pelotão. A gente teve algumas outras atuações bem interessantes dos pilotos, mas o que valia mesmo era o Verstappen, que estava ali caminhando para vencer mais uma corrida. Um fato curioso foi que a Fórmula 1, a FIA, né, eles lançaram uma informação de que o Verstappen não seria campeão naquele cenário, porque tinha questão lá de completar tantas voltas para fazer valer a pontuação total e etc. Enfim, eles falaram isso no meio da corrida, estava todo mundo conformado, as equipes, etc. Terminamos a corrida, Verstappen em primeiro, com uma diferença gritante do Leclerc, se eu não me engano foram 17 segundos, depois a gente pode ver certinho o número. O Leclerc e o Pérez terminaram muito próximos, só que teve um lance ali que foi crucial na disputa do título. Na última volta, na última curva, na verdade, quando já estava penúltima, né, para ser bem preciso, o Pérez estava atacando o Leclerc perde o ponto de frenagem e sai da pista. Com isso que ele sai da pista, ele entra em investigação e a Fórmula 1 decidiu que ele teve vantagem sim em relação ao Pérez, como eles estavam disputando posição e etc. E aplicou uma punição de 5 segundos. Então, na verdade, a corrida terminou Verstappen, Leclerc e Pérez. Com a punição, Verstappen, Pérez e Leclerc, dobradinha da Red Bull, título para Max Verstappen. Aí ninguém tá... Só que a questão toda foi que a verdade é que foi um anticlímax, como disse o Sérgio Maurício. Foi bem xoxo, foi bem triste esse campeonato do Verstappen, porque ninguém sabia. O Verstappen não sabia, o público não sabia, a Fórmula 1 também não sabia, porque eles falaram que o Verstappen não seria campeão, a equipe não sabia. Então não teve aquele rádio de comemoração, como a gente já viu de vários pilotos,
até o próprio Vettel, né, que era na época da Red Bull, não teve aquela euforia do Max. O Max foi avisado que ele era campeão mundial na entrevista pós-corrida. Foi uma coisa assim, muito para baixo, né, Fórmula 1? Vocês mandaram mal. A informação, por que o Max foi campeão? Porque a pontuação pela metade só iria valer se a corrida tivesse sido suspensa. E a corrida não foi suspensa. Ela foi interrompida e ela retornou. Então por isso que o Max levou a pontuação total e aí ele fez o resultado que precisava, que era 1-2, né? Que era vencer a corrida. O Pérez tinha que ficar, se eu não me engano, de segundo para baixo e não pegar a melhor volta, e o Leclerc de terceiro para baixo. E aí o Vespa conseguiu, ele se tornou bicampeão mundial. Ele entrou para um seleto grupo ali de pilotos que conquistaram o bicampeonato de forma seguida, e curiosamente ele igualou uma marca do Sebastian Vettel. Ele está meio que copiando, né, os títulos do Vettel, que o primeiro título foi em Abu Dhabi e o segundo foi no Japão. O Vettel foi em 2010 o primeiro título, 2011 o segundo, o Verstappen foi em 2021 o primeiro título, 2022 o segundo. E aí, enfim, depois desse anticlímax total, a gente teve a definição: Max Verstappen campeão mundial de Fórmula 1 em 2022. E aí vocês me perguntam, qual é o piloto do dia? Seria até fácil botar o Verstappen. Ele realmente está nessa lista porque ele fez uma corridaça, uma largada muito boa de se ver, muito técnica. Ele teve um controle da corrida calmo, tranquilo, deu uma lavada no Leclerc, botou muito. Tudo bem que o Leclerc teve o desgaste do pneu, que foi bem crítico nesse ponto, mas eu vou destacar também o George Russell, que também fez uma corridaça, assim, absurdo o que ele fez, absurdo. E eu vou colocar um piloto que eu tenho certeza que ninguém imaginou, ninguém pensou que esse momento ia chegar, que foi ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Latifi. O cara fez os primeiros pontos na Fórmula 1 em 2022, garantiu ali o 9º lugar, mais 2 pontinhos para o Williams. Porra, tá de boa, né? Depois da gente brincar tanto com ele, falar dele, criticar, o moleque pegou 2 pontinhos, conseguiu. Então já pode dizer que esse ano ele não zerou, né? Então tá bom, tá tudo certo. E olha, quem são os pilotos Mazepin do dia? Eu não vou colocar nenhum piloto, porque eu achei que seria muito injusto. A gente não teve nenhum lance que pudesse chamar de um erro do piloto ou até uma má atuação. Acho que nesse caso, quem está nesta posição é a Fórmula 1 junto com a FIA, né? Já que eles ali são uma entidade só, digamos assim, naquele momento. Pelas lambanças que eles fizeram na administração do GP e também por punirem o Gasly, porque ele estava mais rápido, acima do limite. Pô, peraí, FIA, vocês erraram, assume o erro. Pode até falar que o Gasly estava acima da velocidade, mas assume que vocês erraram, porque vocês também fizeram isso com o Julius Bianchi, vocês também falaram que o Julius Bianchi estava acima da velocidade, então foram querer colocar a culpa num piloto que perdeu a vida naquele momento. E de qualquer forma, vocês não podem colocar um trator na pista com carros ainda rodando. É de uma falta de humanidade, é uma falta de um senso. E enfim, vocês realmente mandaram muito mal, estão mandando mal já há algum tempo, com decisões confusas, regras que têm ambiguidades, enfim. Vocês estão numa confusão, então vocês estão nessa posição de hoje. E vamos para a classificação dos pilotos. Em primeiro lugar está Max Verstappen com 366 pontos. Em segundo lugar, Pérez com 253 pontos. Em terceiro, Charles Leclerc com 252. Em quarto, George Russell com 207 pontos. Em quinto, Sainz com 202 pontos. Em sexto, Hamilton com 180. Em sétimo, Norris com 101. Em oitavo, Ocon com 78 pontos. Em nono, Alonso com 65. Em décimo, eternamente Bottas com 46 pontos. Está sempre lá com 46. O Felipe me chamou a atenção na última gravação. Realmente o Bottas não sai desse lugar. E
Ó, o Verstappen já foi campeão, esquece, o cara é mito. E na classificação de equipes, com a Red Bull também caminhando a passos largos para o Campeonato Mundial de Construtores, vai voltar a ser campeã. Red Bull em primeiro com 619 pontos, a Ferrari em segundo com 454, a Mercedes em terceiro com 387, a Alpine em quarto com 143 pontos, a McLaren em quinto com 130 pontos, a Alfa Romeo em sexto com 52 pontos, a Aston Martin em sétimo com 45 pontos, a Haas em oitavo com 34 pontos, a AlphaTauri em nono também com 34 pontos e em último a Williams com 8 pontos, ali os 2 pontinhos do Latifi somaram na última pontuação da Williams e é isso. E uma informação importante foi que a FIA divulgou hoje o relatório da prestação de contas das equipes em relação ao ano de 2021 e confirmou Aston Martin e Red Bull passaram do teto orçamentário. Eles passaram de forma branda, ou seja, até 5% do teto orçamentário, e a FIA começa a estudar as punições para as equipes. A Red Bull soltou uma nota de que não concorda, vai investigar, enfim, vai ver isso junto com a FIA. A Aston Martin ainda não se pronunciou. De resto, todas as outras equipes estão de acordo com o que ela tinha proposto, né, definido para as equipes. Ela também disse que a Williams tinha passado do teto, mas conseguiu ali explicar essa questão e apresentou documentos que comprovaram que ela não passou do teto orçamentário. Então, vamos aguardar as próximas posições das equipes da Fórmula 1 para a gente ver quais serão as sanções. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço desculpas aí por a gente não estar junto nesse momento e não poder passar a nossa opinião, minha e do Felipe. Essa semana começou complicada, então por isso que a gente teve que fazer essa divisão, que era para poder trazer o vídeo para vocês no horário certinho, para vocês não ficarem ansiosos esperando a opinião do canal. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, comenta aí o que você achou dessa corrida, se você viu, se você aguentou. Eu confesso que se vocês forem lá no nosso Twitter, vocês vão ver que tem um tweet meu que estava falando no Twitter do Gold, que eu estava justamente escrevendo: no momento que eu ia dormir, a Fórmula 1 anuncia que vamos ter largado às 4h15, então vamos para a corrida. Foi complicado. Parabéns a todos os fãs aí da Fórmula 1 que conseguiram acompanhar. Menção honrosa rapidinho, hein? Pô, galera do Japão mandaram muito bem, os fãs do Japão são sensacionais. Tinha piloto, tinha boné com luz, boné com o DRS, pô, tinha de tudo, cara. Foi muito maneiro ver o público do Japão de volta e esse entusiasmo deles. E galera, também vou pedir para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e também na Roxinha. Valeu? É isso, galera. Um abraço.